De volta nos estúdios da TV Litoral News, Canal 11, com o nosso Falando Francamente com Você, sempre entrevistando o deputado estadual, Dr. Serginho. Falando de Cabo Frio, deputado, uma das grandes mentiras, que todo mundo sentiu isso logo do governo Adriano, foi que ele disse que não sentaria com o vereador para negociatas. E foi feito logo depois uma reforma administrativa, aumentando aí o bolo e a fatia da divisão de portarias na Câmara dos Vereadores. Qual vai ser o posicionamento do Serginho, caso eleito prefeito de Cabo Frio, com a Câmara dos Vereadores? Juarez, você não consegue governar se você não dialogar com o Poder Legislativo. Hoje eu sou um parlamentar, sou do Poder Legislativo e assim, você tem que articular. Negociata é uma palavra pejorativa. Então existem várias maneiras de você estar articulando politicamente com a Câmara. A gente tem que fazer isso da maneira republicana, transparente. E a partir do momento que você consegue desenvolver projetos que dá benefício político para o vereador, ele começa a entender que aquele governo é bom, começa a te apoiar naqueles atos. Imagine você, quem melhor pode falar da região dos lagos para o governador, senão os deputados da região dos lagos? Que representam. Assim também os vereadores, que têm suas bases eleitorais, podem ser grandes interlocutores daquilo que é necessário realizar com o Poder Executivo. Então, essa é um tipo de articulação que é saudável e tem que ser feita. Agora, o que o Adriano fez, não sou eu que estou aqui para julgar vereadores, mas obviamente que eu não farei dessa maneira. Essa maneira de agir não será do Serginho. No caso, hoje, o que você avalia como uma urgência, né, de uma área em que Cabo Frio precise dar aquele choque, dar aquele up, aquele crescimento, caso você seja eleito prefeito da cidade? Juarez, se você fizer essa pergunta dirigida à população, você vai entender que a resposta é que todas as áreas precisam de um up, como você diz. Todos os segmentos de Cabo Frio precisam de melhoria. Agora, de uma maneira essencial, a saúde hoje está combalida. A população vai à UPA, por exemplo, não tem um insumo, não tem um medicamento. Se tiver um infarto, vai morrer, porque não tem condição de atendimento. Então, assim, a saúde tem que ser priorizada, tem que ser colocada no trilho, tem que ser colocada no seu rumo. A educação, o funcionalismo público sem receber, os professores fazem greve todo mês. Então, assim, existe um beabá que tem que ser colocado em dia. Isso é o essencial, é o mínimo que se deve fazer. Agora, obviamente que para a cidade alavancar, esse mínimo não vai trazer aquilo que a população espera. Estava conversando aqui no intervalo, a população de Cabo Frio precisa efetivamente resgatar a sua autoestima, precisa ter orgulho de ser cabo-friense. Agora, como é que a gente faz isso se nada em Cabo Frio funciona? Então, assim, a gente tem que, a cada dia, alcançando objetivos, agora, obviamente, que com planejamento. Imagine você, a gente pode esperar alguma coisa no mês que vem, a gente sabe alguma ação de política pública que vai ser feita em Cabo Frio no mês que vem, ou no outro mês, não há nenhum planejamento, não há nenhuma transparência daquilo que tem que ser feito. A administração hoje é pautada em erros. Aquilo que está errado, a administração vai lá e tenta acertar, ao invés de planejar uma continuidade de políticas públicas. Existe mágica nisso? Não, não existe mágica. Na verdade, você corrigir o rumo das coisas. Uma das formas de corrigir esse rumo é a ruptura com aquela velha política que ele se propôs. Desinchar a folha de pagamento, que ele propôs e não fez. Agora, desinchar a folha de pagamento precisa ter coragem. Por quê? Porque existe uma pressão em cima de um sistema que foi criado. Criado em cima de apoiamento político através de cabos eleitorais fantasmas que ficam dentro da máquina. Então, assim, a pessoa tem que ter coragem para romper com esse paradigma. Não pode ser da boca para fora. Um dos passos para iniciar essa mudança é esse. Se ele tivesse tido essa coragem, estaríamos vivendo um momento diferenciado em Cabo Frio. Então, assim, tem que tirar do discurso. E para a prática. E para a prática. Eu acho que todas as pessoas que se propõem a alcançar o cargo de chefe do executivo vão falar a mesma coisa. Agora, tem que ter a coragem. E, assim, não vou ficar falando de mim, mas eu não me propus a entrar na política para fazer um pouco do mesmo. Saio da minha comodidade enquanto advogado, que tem uma vida bem estruturada com a minha família, para ter aquele desgaste que a gente falou no momento anterior, da família ter a nossa ausência, para deixar no mínimo um legado para a população
é o que a gente espera, né? O cabofriense tem ouvido muito, principalmente nesses últimos pleitos, né, nas últimas disputas eleitorais, de quem está fora, igual você e os outros pré-candidatos hoje a prefeito, de que Cabo Frio tem dinheiro, o que falta é gestão. Ouvimos isso do Adriano, ouvimos isso dos últimos. Só que quando chega lá, deputado, a impressão que fica, e não é só a impressão, o discurso muda. Aí Cabo Frio não tem dinheiro, Cabo Frio é uma cidade endividada. Você já está ciente de como estão as contas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, ou pelo menos imagina, porque não está lá dentro, né? E sabe aquilo que te espera? E uma outra pergunta, Cabo Frio tem dinheiro ou não tem dinheiro? Então vamos lá, Juarez. Primeiro ponto, eu já falei inicialmente que a gente tem que enxugar a folha de pagamento. A máquina. Cabo Frio hoje paga 64% de um orçamento de 1 bilhão, então 640 milhões vão para a folha de pagamento, e a maioria dela para servidores que não trabalham, para servidores que recebem altos salários para fazer política ou para serem fantasmas. Esse é o primeiro ponto que tem que ser rompido, não tem como a gente se dissociar desse fato. Apresentar projetos criativos que tragam receitas extraordinárias para o orçamento. A gente teve um embate há poucas semanas atrás, quando a gente apresentou um projeto em que a gente deveria fazer a concessão da exploração econômica do patrimônio histórico de Cabo Frio. Aí muita gente falou assim, o deputado Serginho quer privatizar o nosso patrimônio histórico. Não tem nada disso. É não inventar a roda. A gente está seguindo os passos de modelos que deram certo. É venda de bilhetagem, trazer um turismo de qualidade, a gente gera de imediato. Gerar recursos. Recursos para a própria administração pública, porque tem uma outorga em cima do faturamento, existe um repasse desse valor. A gente para de gastar dinheiro com a manutenção do patrimônio histórico, começa a trazer um turista diferenciado para a cidade, que hoje vem aqui em busca simplesmente das nossas belezas naturais, e começa a desenvolver, consequentemente, o primeiro setor, a economia, através do setor de hotelaria, do mercado municipal como um todo, do comércio como um todo, e a gente começa a gerar um ciclo virtuoso, nada de vicioso, um ciclo virtuoso para a nossa cidade de progressão econômica. Na verdade, hoje, para mais um pleito aí de 2020, nós já vemos alguns rompantes de candidaturas fakes, no sentido de bancadas, supostamente, né? A gente analisa isso pelo governo, a gente tem a alternativa A, B e C do governo atual e algumas se unindo contra a sua candidatura. Como você, deputado estadual Dr. Serginho, avalia isso? O que eles temem? Eu não sei, eu acho que é a mudança da forma de conduzir a política. Eu acho que existe esse receio de que haja uma nova liderança que de determinado jeito acabe com a vida política deles. Como eu receio nisso? Não tem receio nenhum. Inclusive, eu tenho muita liberdade de tocar a minha vida pública, porque se eventualmente a população me rejeitar, eu volto a advogar, não parei de advogar, volto para a minha vida privada e toco minha vida com naturalidade, que é o povo que escolhe. Então, assim, se eles têm um projeto de poder pelo poder, esse é um problema deles. O que a gente observa hoje, por exemplo, é o grupo de secretários do governo Adriano, formado por vereadores que hoje já apoiam e integram o governo, a candidatura de Zé Bonifácio. Então, assim, Zé Bonifácio aceita esse grupo político que está destruindo a cidade num projeto de poder. Isso é uma temeridade. Se for para fazer do mesmo, eu não quero. Agora, eu quero ver o seguinte, acolher as pessoas rechaçando essas velhas práticas e tocando as pautas políticas suas de acordo com o seu pensamento. É o que a gente quer introduzir. Aqueles que querem apoiar, a gente não quer o apoio de todos, tem gente que a gente não quer nem próximo na política, pode fazer o que for que eu não quero, mas a gente quer o apoio das pessoas para desenvolver aquilo que a gente pensa. E assim, o que a gente pensa? A gente no dia a dia tem falado dos nossos projetos, de que forma que a gente quer desenvolver a cidade para realmente mudar Cabo Frio de uma maneira estrutural. Na sua campanha para deputado estadual, você trabalhou isso junto com o seu grupo, uma costura política bem abrangente. Tinha gente de muitos grupos apoiando, até por ser uma candidatura aí para deputado estadual. Ok, mas nomes bons e outros nem tão bons como existem na política. Para pré-candidatura e possível candidatura a prefeito de Cabo Frio, Serginho vai agir diferente?
Assim, Juarez, recusar apoio político não é uma coisa simples, mas certamente que a experiência política vai me fazer agir diferente. Pessoas que me apoiaram, eu não quero que me apoiem hoje. Existiu uma estratégia do deputado Serginho, do candidato a deputado Serginho naquele momento, que nunca havia sido candidato em momento algum, não era conhecido, e a expectativa de vitória gera para a população uma sensação de querer votar na pessoa. Uhum. Então, assim, dentro dessa estratégia política, eu que fui advogado de quase todos os políticos da região dos Lagos, advoguei para inúmeras pessoas e tive relação com essas pessoas no trato profissional, advogado e cliente, eu consegui traçar uma relação com inúmeros políticos da região. Sim. O que me proporcionou, inclusive, ser deputado hoje, tá? Agora, a partir do momento que essas pessoas querem influenciar na sua forma de conduzir o processo político, tu pode observar, existem inúmeras pessoas que estavam apoiando o Serginho enquanto candidato que não estão mais. Por quê? Porque eu não vou me deixar influenciar pela maneira deles de pensar em política. Então, assim, eu vou seguir a minha retidão, o meu caminho para aquilo que eu me propus a fazer. E vai ser diferente, obviamente. Tem pessoas que estarão nos apoiando, que são do quadro político. A gente tem que parar de pensar esse pensamento de que a política é uma coisa ruim. A política, quando tocada de uma maneira saudável, ela é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Foi para isso que eu entrei na política. Então, assim, dependendo de quem queira nos apoiar, se for seguir a nossa cartilha, ótimo. Se não for seguir, tchau e bênção. Falando de você, né, doutor Serginho, deputado estadual, a crítica que hoje a oposição constrói, tem feito mas ele não é tão novo assim, né? Ele já foi procurador dos municípios, ele já foi advogado, como você bem disse na resposta anterior, de vários políticos. Como responder a isso? Eu, assim, ser acusado de ter sido um profissional bem-sucedido, isso é uma temeridade. Enfim, eu, enquanto procurador, acho que eu gerei bons frutos para os meus chefes. E quanto advogado, eu acho que eu também ganhei muito mais ações do que perdi. Isso é uma relação profissional, as pessoas têm que saber separar. O Serginho político é a pessoa pública, é a pessoa que vai conduzir o processo político, diferente do profissional que está ali para defender ou para orientar. A maioria dos políticos que não seguiram a minha orientação em determinado momento, orientação técnica, erraram em algum momento. Você pode me dar uma orientação agora e eu não aceitar a sua orientação. Claro, claro. Então, assim, me fazer essa crítica, eu acho que é uma crítica que só sobreleva meu nome, porque vai mostrar que eu tenho uma experiência na administração pública de quase 15 anos. E, assim, com uma formação pós-graduada em administração pública, enfim, isso eu acho que não é nenhum demérito. Eu acho que isso é uma coisa boa, Agora, fala para o nosso telespectador, Serginho, como que você vai administrar um ano que é um ano político? Você é um deputado estadual com mandato e está se lançando hoje pré-candidato, né? Já vem trabalhando e costurando isso, à Prefeitura de Cabo Frio. Como que você vai administrar isso? O mandato vai ser largado de lado? Como é que você vai fazer isso? Trabalho. A pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer trabalhar arruma tempo, não é possível. Inclusive, o próprio trabalho nosso na Alerj gera uma projeção política eleitoral. Eu acho que isso é o que deveria ser a proposta política do político. O seu trabalho gerar no eleitor a confiança e lhe gerar votos, digamos assim. Então, assim, eu vou continuar trabalhando na Alerj, a população, hoje com a mídia social, tem acesso ao nosso trabalho. Isso vai ser uma plataforma, inclusive, de uma campanha eleitoral. Então, assim, o meu objetivo é esse, continuar trabalhando na Alerj, firme e forte, mostrar o meu trabalho, e se a população confiar no nosso trabalho, claro que a gente, em determinado momento, vai focar nas propostas, na propositura aqui de políticas públicas para a cidade de Cabo Frio, a população confiar, ótimo. Nós estamos nos minutos finais, eu gostaria de te traçar aqui alguns temas em que você fosse bem objetivo, mas falasse das suas ideias e projetos acerca deles. Vamos começar pela nossa querida Tamoios. Sim, Tamoios está igual ao Cabo Frio como um todo. Precisa de uma mudança estrutural em todos os segmentos. Vai falar de saúde, educação, saneamento. Tamoios sempre foi relegado e o pouco que fizeram, em determinado momento, gerou nostalgia na população de Tamoios. Então, assim, Tamoios tem que ter
o protagonismo que ela precisa ter por conta do rendimento que ela gera para Cabo Frio, inclusive. Os nossos royalties advêm em sua maioria por conta do território de lá. Então, assim, a população de Tamoios tem que ser tratada com toda a dignidade possível, até porque Tamoios é Cabo Frio. Hoje, Tamoios e Cabo Frio não podem se dissociar porque existe um impedimento legal de emancipação. Então, assim, é mostrar realmente que tem que ser proporcional ao investimento ao Tamoios ao que é feito no centro de Cabo Frio. Estrutura da cidade, por exemplo, esses buracos que estão aí, já fazendo aniversário, ordenamento de Cabo Frio, o que você pensa a respeito? Vamos lá, Juarez. Eu falei aqui da gente ter que enxugar a folha. Já mostrei que a nossa folha ocupa 640 milhões de reais do nosso orçamento de 1 bilhão. Se você simplesmente cumprir a lei de responsabilidade fiscal, você já economizou 100 milhões de reais para aplicar em infraestrutura. Se nós conseguimos diminuir o custeio, porque tem superfaturamento, tem roubo dentro da máquina, se a gente pega 150 milhões de reais só de infraestrutura, a gente está aplicando praticamente 500 mil reais por dia útil em obra. Se a gente souber fazer uma eleição de prioridade, a gente consegue mudar substancialmente a política pública da cidade em relação a saneamento, a infraestrutura como um todo. Obviamente que isso é uma coisa sem dimensões. Você imagina tu botar 500 milhões de reais por dia útil. 500 mil reais, perdão. 500 mil reais por dia útil na cidade de Cabo Frio em obra. É uma coisa que vai mudar a cidade de uma maneira estruturante. Fala pra gente sobre turismo. O que você pensa e pretende fazer? Assim, turismo é uma vocação natural da cidade. Hoje é explorado de uma maneira deficiente, dependendo simplesmente das belezas naturais. Eu citei um projeto aqui que é a concessão do patrimônio, da exploração econômica do patrimônio histórico da cidade para gerar o primeiro emprego para o jovem, para atrair um turismo de qualidade. Enfim, isso é um dos pontos. Agora, isso passa basicamente por uma análise macro da cidade. Quando eu falo para você que a gente tem que enxugar a máquina pública para conseguir assegurar um dinheiro para investir em infraestrutura, a gente está pensando no turismo. Turismo de qualidade depende de infraestrutura. Claro. A gente não precisa inventar a roda. Eu volto a dizer, fazer o beabá e começar a trabalhar com inteligência para trazer novas fontes de recursos para Cabo Frio. Projetos sociais. Assim, projeto social, o que a gente tem que imaginar? A garotada hoje depende muito de escolinhas de pessoas do próprio bairro. Então, assim, se a gente incentiva essas escolinhas esportivas que existem, se a gente incentiva publicamente, existem inúmeros projetos que não dependem sequer de recurso público para esse fim. A gente é autor de um projeto hoje, por exemplo, Empresa Amiga do Esporte, na Alerj, em que a empresa pode aplicar o seu recurso e colocar sua logomarca naquela atividade com apoio do poder público. Então, assim, e a gente associar esses projetos sociais à escola técnica, a gente começa a gerar a expectativa de futuro para essa garotada. Eu acho que esse é um bom caminho. Geração de emprego numa cidade desempregada. Então, assim, dois segmentos a gente tem que tratar com muito carinho. Primeiro, do turismo, que eu falei de alguns projetos para desenvolver o primeiro emprego, enfim, do ciclo virtuoso. Um outro caminho seria o famoso polo industrial de Cabo Frio, que todos os políticos falam desse polo industrial e não dão continuidade a ele. Eu, enquanto deputado, tive a oportunidade de aprovar uma emenda na CCJ em que Cabo Frio é introduzido no regime diferenciado tributário. O que isso implica dizer? Novas indústrias que venham se instalar em Cabo Frio pagarão um ICMS de 2%. Assim, isso é um paraíso fiscal. E Cabo Frio estava fora. Essa lei vem desde o governo Rosinha e a nossa região estava fora. Cabo Frio, São Pedro e Arraial. Agora você imagina, Juarez, se além desse benefício estadual, a gente doe o terreno para a indústria que vem aqui, gere um benefício fiscal municipal de IPTU, e aí, como retorno consiga gerar inúmeros empregos para a cidade, a gente começa a gerar um ciclo, novamente, que eu falo, virtuoso. Basta querer fazer. O prefeito Chumbinho conseguiu fazer isso lá em São Pedro, simplesmente abrindo as portas da cidade para o empresariado, desburocratizando e sem um benefício fiscal. Imagina se a gente der o benefício ainda. Para encerrar, qual vai ser o olhar, do deputado estadual, doutor Serginho, caso eleito prefeito de Cabo Frio, para as nossas comunidades?
é o olhar de quem quer mudar a vida das pessoas. Política, volto a dizer, tem que ser instrumento de transformação. A gente tem que entrar com o aparelho público lá nas comunidades, gerar acesso... Hoje eles não são nem visitados. Tem que gerar acesso às políticas públicas ali dentro, porque aí a gente começa a afastar o tráfico de drogas, a gente começa a gerar uma sensação diferenciada para quem ali mora. Projetos sociais, como eu falei, acesso à educação, acesso à saúde, enfim, introduzir o Estado realmente ali dentro. Tomar posse de novo. Exato. Hoje a gente vive um poder paralelo do tráfico de drogas. Cabo Frio, nesse momento, está em guerra. É uma guerra do poder público contra os vagabundos. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Inclusive, nessa semana, a gente esteve com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o superintendente Vasques, que a gente quer interligá-lo ao 25º Batalhão para ligar os sistemas de inteligência desses dois órgãos, estadual com federal, para que a gente consiga combater o tráfico de drogas que tem assolado a nossa população. Assim, violência do tráfico de drogas não se combate com bandeirinha branca, se combate com polícia. Agora, a partir do momento que você combate com polícia e não introduz políticas públicas na comunidade, a tendência é a comunidade ficar refém do tráfico. Infelizmente passa muito rápido, né? O nosso programa chega ao final, né? Uma entrevista hoje esclarecedora com o deputado estadual, doutor Serginho, mas eu quero, antes de me despedir do deputado, convidar você a assistir a gente pela reprise também, né? Na quinta-feira você nos assiste ao meio-dia, na sexta às 20 horas, no sábado às 9h30 da manhã, domingo 13h30 e segunda-feira às 14 horas. E você pode se inscrever também no meu canal do YouTube, o canal do Juarez Volotão, e você vai assistir na íntegra quantas vezes você quiser a essa e a entrevistas anteriores. Doutor Serginho, obrigado pela participação. Eu que agradeço, mais uma Juarez. vez. Eu que agradeço e queria aproveitar o momento da sua audiência para desejar que Deus abençoe a todas as famílias que nos assistem nesse momento e que a gente resgate realmente, conjuntamente, seja a classe política, juntamente com a população, a dignidade do povo cabo-friense e sua autoestima. Agradeço a você a oportunidade. Tá? Obrigado. Obrigado a você que está juntinho comigo. Na semana que vem eu volto ao vivo, direto dos estúdios da TV Litoral News, sempre falando francamente com você. Até lá.